paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos juntos novamente para rendermos graças ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E nesse momento eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo 113. Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Vamos ler esse salmo com o nosso coração aberto e com a nossa mente também aberta para louvarmos ao Senhor integralmente, de corpo, alma e coração. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estejamos agora, irmãos, em oração para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus, que é maravilhoso. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento te bendizer, Senhor, nós queremos nesse momento te louvar, Senhor. Sim. Nós queremos engrandecer o teu nome, aleluia, Senhor, aleluia, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, verdade, só o Senhor é digno da nossa adoração, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue, Senhor, com a sua mão de poder sobre as nossas vidas. Continue, Senhor, sempre falando aos nossos corações. Senhor, te rendemos graças também pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, e que sempre fala aos nossos corações. Senhor, é verdade, porque a sua palavra nunca volta vazia, não volta, Senhor. Não volta. Mas ela faz sim, Senhor, o que está designado para fazer no coração de cada um, Senhor. Sim. Então receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso cântico, Senhor, e receba a nossa gratidão pela tua palavra, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. E agora vamos louvar ao Senhor com uma canção. Ele é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o leão da tribo de Judá. E nós estamos aqui para reconhecer o seu poder, a sua glória, a sua força incomparável. Vamos, irmãos, bendizer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E vamos pedir agora a Deus que Ele também esteja nos alimentando através da sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso. Estamos terminando esse dia, ó Pai, te bendizendo, te glorificando, reconhecendo a tua existência, a tua glória, a tua majestade, o teu senhorio sobre nós. Nós pertencemos a ti, ó Jesus, tu és o nosso possuidor. Em tuas mãos, ó Pai, nós estamos seguros. Em tuas mãos, ó Filho, nós nos sentimos amados. Aleluia, louvado seja o teu nome. Pai, esteja falando ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesta noite, terminando esse dia ouvindo essas belas palavras de vida. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39, palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Já imploramos ao nosso Deus que esteja preparando os nossos corações através do mover sobrenatural do Espírito Santo, que estará aplicando essa palavra em nossa vida, nos alimentando, porque queremos viver essa semana olhando para Jesus da forma que precisamos olhar, olhando para Ele como o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. A palavra nos diz exatamente assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, isto é, estar com Jesus. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Queridos irmãos, hoje pela manhã nós fizemos um estudo sobre a vida de Abigail, uma mulher de Deus, uma mulher sensata, uma mulher temente a Deus, uma mulher que conhecia a palavra de Deus, e nós nos alegramos com a vida de Abigail. E o próprio nome dela, o nome de Abigail, nossa alegria. Então nós nos alegramos com a vida de Abigail. Por outro lado, ficamos muito tristes diante da vida do seu esposo, Nabal, que segundo o próprio relato bíblico, a sua própria esposa, Abigail, o conhecia como um homem louco, um homem maligno, um homem de Belial, um homem insensato. E ao contemplar a história de Nabal,
Claro que isso nos entristece, porque é terrível ver um ser humano tomado pelo mal, ver um ser humano tomado pela ignorância quanto às realidades espirituais, quanto à existência do Deus vivo e verdadeiro e o que isso faz na vida humana. Quando um ser humano não é tomado pelo poder de Deus, pelo conhecimento de Deus, isso é claro que resulta em grandes dores para a vida desses seres humanos. Como cristãos, nós cremos nisso. O homem sem Deus é um homem que está perdido, é um homem que ainda não se encontrou. Mas quando nós encontramos a Deus, quando nós encontramos o Filho de Deus, nós nos encontramos. A nossa vida passa a ter sentido. E é claro que quando nós falamos desse jeito, encontrar a Deus, nós só podemos encontrar a Deus porque primeiro Ele se revela a nós. Porque se Deus não se revelar a nós, fica ao homem impossível enxergar Deus como Ele é. O Deus vivo, verdadeiro, o nosso Criador. Então, pela manhã, nós vimos essa realidade dolorosa, angustiante na vida de alguém que não vive na presença de Deus, que não tem o temor de Deus. Nabal, homem maligno, homem insensato, tomado por suas insensatez. Mas quando nós nos deparamos com um texto como esse, irmãos, nós percebemos aqui o que acontece na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, o Filho de Deus, quando uma pessoa tem um encontro com o próprio Deus. O que isso causa na vida de uma pessoa? Quais são os desdobramentos da salvação, do encontro do ser humano com Deus na pessoa de Jesus? Jesus que é, na verdade, aquele que pode nos ligar a Deus novamente. O texto que nós acabamos de ler narra uma experiência dessa. Um homem que, segundo o relato, que começa lá no verso 26 desse mesmo capítulo, um homem que era tomado por espíritos demoníacos. E por isso esse homem vivia assim à margem da sociedade. Segundo a narrativa bíblica, esse homem, ele vivia entre os sepulcros. Nada podia detê-lo. As pessoas daquele lugar onde o homem morava faziam de tudo para poder prendê-lo. E nenhuma cadeia podia o segurar. Era uma pessoa que vivia tomada pelo mal, uma pessoa que vivia tomada pelas trevas. Mas essa pessoa teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E Jesus mudou radicalmente a vida daquele homem. Quando nós lemos, irmãos, um texto como esse, e na verdade, nos evangelhos, nos é narrado vários encontros de Jesus com pessoas que eram escravas, que eram enfermas, que eram angustiadas, tomadas pela tristeza, pela falta de perspectiva na vida, e o quanto esse encontro com Jesus mudou a vida dessas pessoas. E quando nós nos deparamos com uma narrativa como esta, nós percebemos exatamente isso. Quando nós olhamos para esse texto, acima de tudo, nós percebemos aqui o poder sobrenatural de Jesus sobre a vida humana. E nós que temos experimentado esse poder, nós que temos tido experiências com o Senhor, nós sabemos o que é isso. Acima de tudo, na nossa primeira experiência com Jesus, essa experiência sobrenatural da regeneração, do nascer de novo. O que acontece
com o ser humano quando ele nasce de novo. É uma bênção. A vida se torna outra. Nós passamos a ter um olhar totalmente diferente da realidade. Então nós acabamos de ler aqui um texto que, acima de tudo, nos revela mais uma vez o poder de Deus, o poder libertador de Deus, através da pessoa de Cristo na vida dos seres humanos. E eu queria compartilhar com os irmãos exatamente sobre isso, o resultado do poder de Deus na vida dos seres humanos, através da história desse homem, esse homem que foi curado, esse homem que, infelizmente, ele, em determinado momento da sua existência, se viu tomado por espíritos demoníacos. Mas esse homem teve um encontro com Jesus. Quais foram os resultados daquele encontro transformador? E é muito importante agora, irmãos, nós pararmos para pensar, inclusive na nossa própria vida como cristãos, porque de repente você pode pensar o seguinte, esta palavra não é para mim, porque eu já tive um encontro com o Senhor Jesus. Essa palavra sim é para você, é para mim, porque nós precisamos continuar vendo em nossas vidas o resultado da dádiva da salvação. Nós sabemos que quando o homem nasce de novo, quando uma pessoa nasce de novo, a salvação tem desdobramentos tremendos na vida humana. E é isso que nós percebemos aqui. Quais os resultados daquele encontro divino com Jesus Cristo? Bem, irmãos, o versículo 35 nos revela isso. Diz aqui, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem. Que homem? Um homem que era endemoniado, um homem que era possesso de espíritos demoníacos, e que por isso vivia à margem da sociedade, escravo do inferno. Foram ter com Jesus e de fato acharam o homem de quem saíram os demônios. E esse homem estava agora o quê? Primeiro, vestido. Porque antes ele vivia nu. Porque ele vivia tomado pelo mal. E agora ele está vestido. Por que que o texto bíblico faz questão de tecer esse detalhe? Não é simplesmente para nos dizer que aquele homem, depois de ter um encontro com Jesus e ser liberto, ele voltou a ter as suas roupas. Não é isso. O vestir aqui, irmãos, tem uma mensagem espiritual. Aquele homem agora estava vestido com roupas. A ideia aqui é de dignidade. Aquele homem que antes, que outrora, vivia de uma forma indigna, tendo a sua vida tomada pelo mal, agora, sim, liberto por Jesus, liberto pelo poder de Jesus, agora aquele homem está em pé, vestido, a sua dignidade foi restaurada pelo poder de Jesus. Jesus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas com a queda, essa imagem e semelhança moral, ela foi perdida. Mas Deus, em seu amor, idealizou o plano da redenção, enviou Jesus. E Jesus, ele tem o poder de estar restaurando em nós a imagem e semelhança do Criador. É lindo, é maravilhoso. Imagine aquele homem endemoniado, vivia em meio aos sepulcros. Mas aquele homem tem um encontro salvífico com Jesus. E agora aquele homem está vestido.
Jesus agora está restaurando nele a imagem e semelhança de Deus, restaurando a sua humanidade, a sua dignidade. Aquele homem anteriormente vivia à margem da sociedade, improdutivo, desprezado, rejeitado. Podemos imaginar que as pessoas daquele lugar fugiam dele, muitas escarneciam dele, zombavam dele, faziam piada com ele. Porque geralmente é assim que acontece. A raça humana decaída, é terrível. Não é difícil, muitas vezes, nós percebermos isso, pessoas brincando com a desgraça alheia. Mas agora aquele homem, ele está vestido. Jesus começa a restaurar a imagem e semelhança de Deus em sua vida. Jesus agora coloca aquele homem numa posição de digno. E é claro, isso simplesmente porque ele, Jesus, agora estava em sua vida. O primeiro resultado que nós percebemos aqui nesse texto, o primeiro resultado de um encontro salvador com Jesus, de um encontro sobrenatural, divino com Jesus, o resultado é esse: a dignidade é restaurada, a imagem e semelhança de Deus, ela começa a ser restaurada. É por isso que na caminhada cristã, a cada dia que passa, um cristão agora que vive em comunhão com Jesus, vive num relacionamento íntimo com Jesus, ele agora, a cada dia que passa, ele vai se parecer mais com Jesus. Por isso, irmãos, que essa palavra, essa mensagem é também para nós que já nascemos de novo. Nós precisamos perceber isso em nossa vida. Como cristãos, nós precisamos andar, viver com dignidade, porque agora nós pertencemos a Deus. E por pertencermos a Deus, nós somos aqui na terra seus representantes. Carregamos o nome de Deus na nossa vida, carregamos o nome de Cristo na nossa vida. Somos integrantes do reino dos céus. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos sim a cada dia perceber isso na nossa vida, que nós temos vivido de uma forma digna, honrando o nome de Deus na nossa vida, honrando o nome de Cristo na nossa vida, como integrantes do reino dos céus. Toda pessoa que se encontra com Jesus tem a sua dignidade restaurada, vive de acordo com os propósitos soberanos de Deus, e Deus criou o homem para isso, para viver dignamente, para viver de uma forma abençoada, de uma forma honrosa, de uma forma que honre o seu Criador com a sua vida bonita, uma vida abençoada. Mas também, queridos, nós percebemos que outro resultado de um encontro transformador, e que essa passagem nos revela aqui, é que quando um homem se encontra com Deus na pessoa de Cristo, a sua mente é tocada, é iluminada. Os seus olhos espirituais, os seus olhos morais são iluminados pelo poder de Deus. Porque também aqui o texto diz o seguinte: encontraram aquele homem vestido de uma forma digna, vivendo agora como um filho de Deus, como um discípulo de Cristo, mas também o encontraram em perfeito juízo. Em perfeito juízo.
Aquele homem, por ser uma pessoa anteriormente possessa, o mal, as trevas, cegavam o seu entendimento. Aquele homem vivia como um louco, tomado pela falta de consciência, de razão. Voltamos aqui novamente os olhos para Nabal, homem maligno, homem tolo, insensato. Irmãos, é maravilhoso porque quando o ser humano, ele nasce de novo, quando o ser humano é regenerado pelo poder salvador de Jesus Cristo, a sua mente é tocada. A sua mente é liberta de toda falsidade, de toda mentira, de todo engano. A sua mente é liberta das coisas fantasiosas desta vida. A sua mente é liberta do poder, da força de Satanás. Aliás, eu particularmente nem gosto de usar a palavra poder para se referir a Satanás, porque o poder, acima de tudo, é o poder de Deus. Mas sim, ele tem força. Ele age na vida humana. E aquele homem possesso vivia assim, fora da sua razão, fora da sua consciência. Mas ele teve um encontro com Jesus. E ele agora está em perfeito juízo. A sua mente foi tocada, foi liberta. Agora aquele homem consegue enxergar a vida. Aquele homem agora consegue enxergar a vida do jeito que ela realmente é. Aquele homem agora começa a enxergar o que é a vida, o que deve ser a vida. E é claro que nós só podemos enxergar isso quando nós enxergamos pela fé Deus, Cristo. Quando nós olhamos para a sua palavra. Nós sabemos, nós que um dia vivemos assim, afastados de Deus, alienados de Deus, como aquele homem, irmãos. Não digo que explicitamente possessos, mas tomados pelo engano do diabo, escravizados nas artimanhas das trevas, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus e que afeta terrivelmente a vida humana. Porque ninguém que viva separado de Deus, do seu poder, da sua glória, é impossível que alguém que viva alienado da verdade de Deus possa viver uma vida plena, realizada. Uma vida que realmente faça sentido. Mas isso acontece quando o homem se vê diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus. Esse nome tem poder. Nós somos, irmãos, resultado desse poder. Você que está aí, você que tem Jesus na vida, você sabe disso. Jesus nos libertou do império das trevas e nos conduziu ao seu reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, essa mensagem, queridos, a história desse homem também, mais uma vez, abre os nossos olhos. Assim como aquele homem estava em seu perfeito juízo, agora compreendendo as realidades espirituais, compreendendo o que é a vida de fato, e agora quem ele é e o que ele precisa fazer. Nós precisamos também viver assim, queridos, em nosso perfeito juízo cristão. Não podemos mais permitir, em nome de Jesus, que vivamos influenciados pelo mal.
pelas forças das trevas. Agora libertos das forças das trevas, agora libertos das influências malignas, nós agora temos um olhar novo, um olhar divino da vida. Só Jesus pode realizar essa obra. O homem por si mesmo, ele não pode chegar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da realidade. Mas o Filho de Deus tem esse poder. Então vamos pensar também como cristãos em nossa vida. Como cristãos nós estamos vivendo assim, conscientes. Nós estamos vivendo assim, pautados na palavra de Deus. Nós estamos vivendo, compreendendo o que é a vida de fato, o que somos, o que precisamos ser e fazer. Não podemos mais viver como vivíamos anteriormente. Tudo se fez novo. A mente daquele homem foi liberta da ação do mal, da ação das trevas. A mente daquele homem foi liberta do poder de Satanás. E por consequência, a mente daquele homem foi liberta das mentiras, das ilusões, das fantasias, dos medos. Aliás, irmãos, nós temos falado muito sobre o medo, e o medo tem essa capacidade, quando o medo não é trabalhado em nossa vida, como nós precisamos trabalhar através do conhecimento de Deus, o medo, ele tem a força de jogar o homem numa situação como aquele endemoniado, perdido, alienado, sem esperança, sem perspectiva. Quantas pessoas hoje são dominadas pelo medo? Mas quando Jesus ele toca a nossa vida, ele nos liberta. Por isso aquele homem estava, depois de ter um encontro com Jesus, ele estava vestido, estava numa posição de dignidade, que é a posição que Deus quer que estejamos como filhos dele. Um pai quer ver o seu filho assim, de uma forma digna, tendo uma vida abençoada, uma vida bonita, uma vida frutífera, uma vida que faça diferença, que escreva uma história para a honra e glória do Senhor. Mas também aquele homem estava em seu perfeito juízo, a sua mente foi liberta, a sua mente foi iluminada pelas palavras poderosas de Jesus. E por isso ele teve a sua mente liberta da ação do mal, teve a sua mente liberta dos enganos do inimigo de nossas almas. E agora aquele homem ele vive consciente, tendo clareza da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz que aquele homem que foi liberto por Jesus estava vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. É impossível alguém que um dia tenha sido tocado pelo poder de Deus através da pessoa de Cristo, não queira estar assim aos pés de Jesus. Aquele homem teve a sua vida mudada radicalmente. E agora ele se vê aos pés de Jesus. Ele tem prazer na vida de Jesus. Ele tem prazer em estar na companhia de Jesus. E ele está ali aos pés de Jesus, porque agora o que faz diferença em sua vida, o que lhe dá prazer, o que lhe dá alegria, o que dá sentido à sua vida, são as belas palavras de vida eterna
que saem dos lábios do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós não queremos estar em outro lugar que não seja esse, aos pés daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que nos ama com um amor perfeito, incondicional. É tremendo quando a narrativa bíblica ela nos informa que em muitos momentos as pessoas se viam na presença de Jesus maravilhadas com as suas palavras. O resultado de um encontro salvífico ou salvador com Jesus é ter prazer em Jesus, é ter sede de Jesus, porque Ele é a água da vida que sacia a nossa sede existencial, Ele é o pão da vida que mata a nossa fome. Não há prazer nessa vida que possa ser comparado com o prazer de estar na presença de Jesus. O prazer de ser amado por Jesus. O prazer de ser aceito por Jesus. Mesmo sendo homens pecadores. Mas Jesus nos conhece, nos entende, nos aceitou. E é maravilhoso estar nos braços, na presença de alguém que verdadeiramente nos conhece. Conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas, tem contemplado as nossas lágrimas. Por isso que aquele homem queria estar ali assentado aos pés de Jesus. Ele não queria sair mais da presença de Jesus. O verso 38 diz: o homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. É claro que ele ainda ia passar pela experiência de entender que mesmo que ele não estivesse na presença de Jesus fisicamente, Jesus estaria com ele espiritualmente. Porque Jesus ia chegar a hora que ele ia para junto do Pai, mas enviaria seu Espírito. E através da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida humana, nós cremos que Jesus está conosco dia após dia, como Ele mesmo prometeu. Mas essa narrativa é forte, irmãos. Essa narrativa é forte. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas, queridos, o último resultado aqui do encontro transformador com Jesus, o último resultado aqui de um encontro com aquele que é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, é que essas pessoas agora se tornam mensageiras do Evangelho libertador de Jesus. Por isso Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aquele homem agora se tornaria um servo, um discípulo. Aquele homem agora se tornaria um arauto.
um arauto da mensagem da salvação em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nesta noite, nós estamos sendo mais uma vez exortados quanto a isso. É resultado de nosso encontro com Jesus, é resultado de nossa regeneração, é resultado do nascer de novo. Nós agora nos tornamos servos, pregadores, proclamadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, como igreja, nós não podemos perder essa perspectiva, porque se nós estamos aqui ainda na terra, nós estamos para dizer às pessoas desse mundo que só Jesus, Ele pode libertar a vida humana. Só Jesus pode dar sentido à nossa vida. Só Jesus tem o poder de nos libertar das amarras desse mundo e do príncipe desse mundo, o inimigo de nossas almas. Só Jesus tem o poder de quebrar as cadeias do engano, das ilusões, das fantasias, das mentiras, das coisas carnais, promíscuas, imorais desse mundo, e nos colocar numa posição de dignidade, com a nossa mente, o nosso coração restaurados, iluminados pelo poder da palavra e da verdade, ministrada pelo Espírito de Deus, e sendo tomados por esse desejo de estar sempre na companhia de Jesus. E mais, tendo a alegria, o privilégio de falar para todos. Só Jesus, só Jesus, só Ele pode salvar, só Ele pode ligar o homem a Deus. Vai para a sua casa, e que esse testemunho comece dentro da nossa própria casa. Que nós possamos proclamar Jesus a começar dentro da nossa própria casa. Que nós possamos proclamar com a nossa vida, com a nossa mudança, com a nossa espiritualidade, com o nosso amor, com a nossa compaixão, com a nossa generosidade, com a nossa paciência. E não apenas dentro da nossa própria casa, mas aonde Deus nos colocar. Aonde Deus tem te colocado, meu irmão, minha irmã. Que pessoas Deus tem colocado no teu caminho para que você possa cumprir o ministério que Jesus tem colocado nas mãos de todo aquele que um dia nasceu de novo. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Aliás, nós devemos também olhar para a nossa vida e perceber. Nós devemos olhar para a nossa vida e realmente perceber o que Deus tem feito por nós a cada dia. Quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. E verás o quanto Deus já fez. E Deus está fazendo, irmãos. Como cristãos, nós percebemos Deus realizando maravilhas na nossa vida dia após dia. Hoje você viu Deus agindo em sua vida? Você viu Jesus agindo em sua vida? Você hoje conversou com Jesus? Você hoje se viu aos pés de Jesus? Comovido? Feliz, alegre? Por mais que possa nos faltar muitas coisas aqui, e vai faltar porque essa vida é limitada, mas Jesus é tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos terminar pensando sobre algo também muito importante nesse texto. Aquele homem
teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada, se viu vestido em perfeito juízo, iluminado pelo poder de Deus. As cadeias foram quebradas, os enganos do diabo, assentado aos pés de Jesus, cheio de alegria, tenho tudo, porque agora tenho Cristo. E mais, Cristo me deu o privilégio de falar sobre Ele, de falar sobre o poder do Pai na minha vida através da ação dele, do meu Senhor Jesus. Mas infelizmente, muitas pessoas não se viram felizes com aquela mudança. Verso 37, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Rogou a Cristo, a Jesus, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Irmãos, não está explícito no texto que medo é esse. Nós podemos conjecturar muitas coisas. Quando Jesus libertou aquele homem dos demônios, os próprios demônios pediram que eles fossem para os porcos. Aqueles homens, eles tomaram um grande prejuízo. De repente, Jesus, para eles, era uma ameaça em que diz respeito à vida material. Posso conjecturar. E claro que isso aconteceu algumas vezes, até nas narrativas de Atos, quando Paulo liberta aquela jovem que fazia adivinhações e muitos ganhavam dinheiro com ela. Eu posso conjecturar aqui também, irmãos, uma certa inveja. Aliás, Jesus foi muito invejado, porque aquele homem vivia naquela comunidade, vivia naquela sociedade, e ninguém pôde o libertar. Porém, Jesus chegou ali e libertou. Nós sabemos que Jesus, muitas vezes, ele foi alvo da inveja das pessoas, do recalque das pessoas. Na verdade, irmãos, esse mundo, ele inveja Jesus. De alguma forma. Porque esse mundo faz de tudo para realizar a vida humana. E não consegue, porque só quem pode fazer isso é o Criador na pessoa de Cristo. Por isso que o mundo rejeita Deus, rejeita o Filho dele. Só Jesus pode mudar a vida humana. Por mais que esse mundo ofereça tantos substitutivos à graça de Deus, quanto mais os homens se veem tomados por essas coisas, por essas mentiras, fantasias, menos os homens se encontram. De alguma forma, muitos até percebem isso. Muitos percebem isso. Muitos conseguem, de alguma forma, perceber que por mais que eles tenham tantas coisas nessa vida, não conseguem viver a alegria da salvação, a alegria de alguém que realmente vive na presença do Pai, na presença do Filho, tomado pelo Espírito Santo. O mundo não compreende isso.
E nós sabemos que o ser humano tem uma tendência de rejeitar aquilo que ele não compreende. O mundo é assim. Isso causa um grande transtorno ao mundo, um grande desconforto ao mundo, em perceber que pessoas se encontram felizes, plenas, realizadas, sem usar aquilo que o mundo oferece. Toda a honra, toda a glória pertence a Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Aí em teu coração agradeça a Deus, porque um dia você teve um encontro com Jesus. E Ele te colocou numa posição de dignidade. E viva isso, honre isso. Não abra mão disso. Vida de santidade, vida pura. No encontro com Jesus, Ele jogou por terra toda a ignorância, toda a cegueira, tocou a nossa mente, iluminou as nossas mentes, os nossos olhos, e agora podemos, sim, enxergar o que realmente a vida é. E agora olhamos para Deus, para Cristo, e compreendemos a vida, de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. E nesse encontro com Jesus nós temos prazer nele. Não há nada, ninguém que possa nos dar o que só Jesus, o Filho de Deus, pode. Não há prazer, não há realização, não há nada que o ser humano possa adquirir nessa vida. Nenhum recurso, nenhum tipo de poder. O dinheiro, nada. Uma grande paixão, nada. De alguma forma, eu tento visualizar aquela cena, aquele homem aos pés de Jesus, curado, transformado, cheio de alegria, cheio de alegria. Ah, irmãos, vivamos assim, cheios de alegria, porque estamos na presença de Jesus e pertencemos a Ele. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez nascer de novo na pessoa do Teu Filho Jesus. Nos colocou numa nova posição, nos deu dignidade e tem restaurado em nós a imagem e semelhança que um dia nós perdemos na queda. Mas em Cristo estamos sendo restaurados. Obrigado porque o Senhor tocou as nossas mentes e agora temos visão da realidade, o que realmente é a vida. Não vivemos mais dominados pelo engano, pelas mentiras, seduzidos por esse mundo que jaz no maligno. E obrigado, Pai, porque estar na Tua presença é uma bênção, é uma dádiva. Obrigado, Pai. Obrigado porque estar aos pés do Teu Filho Jesus é tudo que nós queremos. Que podemos querer mais nessa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque um dia o Senhor nos aceitou, mudou a nossa sorte. E nós vamos continuar fazendo aquilo pelo qual também o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos transformou em discípulos, em servos, em proclamadores do Teu reino. E por mais que esse mundo, por mais que essas multidões que vivem alienadas de Deus possam querer transtornar a nossa vida, nos rejeitar, não importa. Importa que nós temos o Senhor na nossa vida e vamos continuar seguindo em frente. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Obrigado por tudo. Abençoe os meus irmãos. Ó Pai, abençoe a tua igreja sobre a face da terra. Continue fortalecendo. Pai, também temos orado pela vida de nossa nação. Ó Pai, temos orado pelos governantes. Que o Senhor esteja iluminando, dando sabedoria para conduzir a nossa nação numa crise como essa. Abençoe, Pai, aquelas famílias que têm enfrentado essa doença. Muitas já perderam seus entes queridos. Pai, continue confortando e que, acima de tudo, essas vidas possam ter a oportunidade de um dia se encontrar com Jesus. É que nós te rogamos. Obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Terça-feira, 19h30, nós estaremos orando através do aplicativo Zoom. Nós sempre colocamos o link lá no WhatsApp da igreja. Participe, meu irmão. Tem sido uma bênção. Estamos aqui orando, exercendo o nosso ministério como intercessores. Então, terça-feira, 19h30. Na quinta-feira, 19h30 também, nosso estudo bíblico. E aos domingos, sempre, pela manhã às 9h30 e à noite às 19h. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada. Fiquem na paz de Jesus.